Foram gravados vídeos da borda do Sol, mostrando relativamente aqui nas imagens o que dizia no livro de Enoque, a visão que Enoque tinha sobre o firmamento da Terra e sobre a borda do Sol. Aparentemente, nesse vídeo, mostra o calor do Sol sendo retido por águas, que seria, no caso da explicação, as águas que ficam acima de nós, que entre o domo, ou como Enoque dizia, o firmamento da Terra, que nos separa o nosso ar e oxigênio, com as águas do firmamento da Terra, que o espaço inteiro é feito do firmamento, é feito com água, e o firmamento aqui separam as águas de nós. E que as estrelas refletem, quando se olha na piscina, nas águas, a luz ela ilumina da forma que parecem as estrelas, que também são iluminadas embaixo da água no céu, e a gente vê elas refletidas nas águas lá como aqui, segundo o livro de Enoque, né? No livro de Enoque, o Sol não é visto como uma estrela girando em torno da Terra, mas como uma luz que percorre caminhos fixos no céu, praticamente igual esse vídeo. Imagine o Sol como um viajante que passa por portais invisíveis no horizonte. O firmamento é descrito como uma espécie de barreira ou teto transparente que separa dois tipos de águas. Águas de cima, guardadas como reservatórios celestes que se abrem em forma de chuva, e águas de baixo, que são nossos mares e rios e fontes que sustentam a vida na Terra. Na visão de Enoque, o céu não é apenas vazio, ele contém depósitos de água que Deus controla para manter o equilíbrio da criação. O firmamento é uma cúpula sólida que cobre a Terra. Nele estão fixados o Sol, a Lua e as estrelas como lâmpadas penduradas, e a Terra é vista como plana e sustentada por pilares firmes sobre o abismo. Para Enoque, a Terra não é redonda, é plana. O firmamento funciona como limite entre o mundo humano e o mundo divino, um espaço que guarda mistérios e sinais do futuro. E se traduzirmos agora para a nossa linguagem moderna, o Sol em Enoque é como um relógio cósmico regulando o tempo e as estações. As águas do firmamento lembram a ideia de que o céu guarda recursos invisíveis que sustentam a vida. Nós temos o oxigênio e a cúpula que nos separam dessa grande água que vem dos céus. E o firmamento é uma imagem simbólica de ordem e proteção, mostrando que o universo é estruturado e não caótico. O livro de Enoque não descreve o universo de forma científica, mas sim poética e espiritual. Então, esse vídeo que eles fizeram desse telescópio que conseguiu captar essas imagens do Sol e dessa borda lembra muito o que o Enoque queria dizer no livro. Mas deixa aí seus comentários. Tem um vídeo aqui também que mostra, né, as estrelas lá que parecem realmente luz refletidas debaixo d'água, como a gente olha daqui, se estivesse olhando de uma piscina, de dentro d'água. Mas deixe seus comentários, é muito importante o que vocês acham. Me segue, curte, compartilha, publica, coloca nos favoritos. Eu assino minha modesta opinião. Achei bem estranhos os vídeos, mas não posso afirmar nada por conta. E essa conversa entre a Terra ser plana e ser redonda ainda é um debate muito enigmático, que ainda percorre muito tempo, já vem de antes, por causa da Bíblia, e continua tendo essa simbologia e essa tipo que meio contradição entre ciência e religião. Mas vamos aguardar e ver que esses vídeos deixam a gente ainda muito pensativo. Vocês sabiam que o nosso corpo pode virar sabão? Sim, então fica até o final deste vídeo. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos. Deixem coraçãozinhos e muitos comentários de carinho aqui para eu ver que vocês gostaram do conteúdo, e vamos lá. O corpo humano pode sim virar sabão, naturalmente através de um processo chamado de saponificação cadavérica. Isso acontece quando o cadáver é enterrado ou mantido em ambientes úmidos, sem oxigênio e com pouca ventilação, como túmulos lacrados ou locais alagados. A gordura corporal reage com a umidade de certos minerais presentes no solo. Em reação química, transforma a gordura em uma substância chamada adipocera, de aparência cerosa ou esbranquiçada, parecida com sabão. O resultado é que as partes do corpo ficam conservadas por décadas em vez de se decompor normalmente. Em resumo, em condições especiais de umidade e falta de oxigênio, a gordura do corpo se converte em adipocera, dando ao cadáver uma textura de sabão. O caso mais famoso de saponificação cadavérica no Brasil é o da advogada Mércia Nakashima, encontrada em 2010 em uma represa em Nazaré Paulista, São Paulo. O corpo submerso por semanas, ficou lá por semanas embaixo d'água, e a transformação da gordura em uma substância cerosa semelhante a sabão foi se transformando ao corpo dela. Detalhe do caso da Mércia.
foi em 2010, foi na represa Nazaré Paulista. A Messia foi e seu corpo foi submerso por cerca de 20 dias. A água estagnada e a ausência de oxigênio e a presença de minerais favoreceram a saponificação cadavérica, preservando a partes do corpo dela. E esse processo ajudou os peritos a identificar o corpo e compreender o tempo de morte, já que a adipoceira retardada a decomposição, né, manteve seu corpo ali, bem praticamente intacto. E também já houve outros casos famosos no mundo, como a mulher de La Spezia, Itália, que o corpo foi encontrado em criptas de Florença, preservados em adipoceira por séculos. Casos em cemitérios europeus, em túmulos úmidos e lacrados, corpos foram encontrados intactos décadas depois com pele serosa e rígida. E estudos forenses modernos, também há relatos de corpos saponificados e naufrágios e cemitérios alagados, sempre em ambientes úmidos e neuróticos. A saponificação cadavérica, embora rara, é um fenômeno que transforma o horror da decomposição em uma espécie de conservação macabra. Casos como o de Messia Nakashima ganharam notoriedade porque mostraram como a ciência e a forense pode usar esse processo para desvendar crimes e preservar evidências. Então, apesar de ser um fenômeno natural bem assustador, ajuda muito a polícia e a ciência a descobrir casos que aconteceram onde os corpos estão assim quase intactos, quase uma cera, quase um sabão. Mas há também, se você podem ver em vídeos, quando abrem caixões antigos e tudo, para fazer alguma necrópsia, alguma coisa assim, tem caixões cheios de água. E o corpo virou água. Não água, virou um líquido tipo um sabão viscoso. E aí quando o corpo não fica intacto, mas é nos caixões que não estão em lugar úmidos, é nos locais secos, locais, cemitérios mais quentes, aí vira só aquela água no caixão. Quando abre o caixão, sente sai aquela água, às vezes não tá nem os ossos direito. Agora na saponificação, o corpo fica lá parecendo uma cera, um sabãozão assim, bem interessante. Se você gostou, deixa nos comentários, não curte, compartilha. Até a próxima curiosidade. Vocês sabem o que são satélites? Vocês já viram uns satélites? Ou vocês têm medo de satélites e não querem passar o que a amiga aqui embaixo passou? Meu Deus do céu! Vitória! Fica até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês como eles funcionam e como ficam quando caem. Os satélites artificiais são máquinas criadas pelo ser humano e lançados ao espaço para orbitar a Terra ou em outros corpos celestes, diferentes dos satélites naturais, é claro. Um satélite ele se mantém em órbita graças à combinação da velocidade inicial do lançamento e da força da gravidade. A maioria utiliza painéis solares para gerar energia e sistema de rádio para transmitir informações às antenas na Terra. Eles podem ser controlados remotamente, ajustando sua órbita ou corrigindo falhas. E para que servem? Para transmissão de TV, internet e telefonia, sistema como GPS que permitem localização precisa, monitoramento meteorológico e previsão de desastres naturais e observação astronômica e exploração espacial. Com o tempo, os satélites perdem altitude e entram novamente na atmosfera. O atrito intenso faz com que a maioria se desintegre completamente antes de chegar ao solo. Em alguns casos, fragmentos sobrevivem e podem cair em áreas remotas ou raramente em cidades. Os riscos que eles oferecem. Danos materiais. Os destroços podem atingir casas, carros ou infraestruturas. Embora seja raro atingir uma pessoa, existe a possibilidade de cair em alguém ou perto de alguém. Lixo espacial. O aumento de satélites em órbita eleva a chance de colisões e quedas descontroladas.
o impacto ambiental. Fragmentos metálicos ou químicos podem contaminar o solo ou oceanos. E eu também dou um conselho: se você vê um satélite que caiu, não mexer, porque tá cheio de radiação, coisas químicas, é bom você não pôr a mão. E a responsabilidade legal: países e empresas podem ser obrigados a pagar indenizações por danos causados quando eles caem. A utilidade que eles têm após a sua queda: na maioria das vezes, os destroços não têm uso prático, porém podem ser aproveitados em 3 situações: estudo científico na análise dos materiais para melhorar futuros projetos, sucata metálica, reaproveitamento industrial, claro que para a indústria que sabe manipular o material, porque se for só pessoas comuns como nós lá meter a mão, vai pegar uma radiação, isso sim. Memória histórica: fragmentos de satélites famosos podem virar peças de museu, eu não aconselho. Tendência futura: com o avanço de empresas privadas como a SpaceX, Elon Musk e a OneWeb e a Amazon Projeto Kuiper, milhares de satélites estão sendo lançados para fornecer internet e comunicação global. Então calma, gente, nem tudo que está no céu brilhando à noite é alienígena e OVNI, é os satélites. Isso aumenta o risco de quedas descontroladas em áreas habitadas, tornando urgente a criação de regras internacionais mais rígidas para garantir o descarte seguro e a responsabilidade sobre possíveis acidentes. Então, se você cair num azar de um satélite cair na sua casa, cair no seu carro, cair em você pode ter certeza que se você descobrir pelos dados do satélite de que empresa eles têm que pagar a indenização dos seus danos materiais. E também de saúde, se caso chegar a cair em você ou em algum gado, pasto seu, alguma coisa, eles têm que dar indenização. Esse panorama mostra que os satélites artificiais são essenciais para a vida moderna, mas também trazem desafios e riscos que precisam ser administrados com responsabilidade. Mas enfim, não precisam ficar com medo quando verem lançando eles no céu, aquela carreirinha de satélite, nem desmaiar, porque não vai ser mal nenhum para vocês, entendeu? Se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, seu comentário e o seu like realmente para mim é muito importante. E até a próxima curiosidade.